Já pensou? Já pensou relacionar a história com skate? Ou descobrir que através de geografia, história e skate tem uma relação de geografia urbana, socialismo, capitalismo e diversas outras coisas de uma forma mais intrínseca e interessante do que você imagina. Vamos lá. Vamos lá. Então, galera, a missão hoje aqui é tentar fazer essa relação entre geografia, história, skate e outros aspectos que vão ser úteis demais. E para você começar a ver geografia e história com outra visão, não só aquelas matérias chatas de decoreba. Geografia e história não é de decoreba não, tá no seu dia a dia, tá aqui até nesse skate park. É isso aí, tá começando agora. Boa! Ele surgiu logo depois da Primeira Guerra Mundial, quando surgiu o skate, criado pelo Doc Handbull, aquele garotinho que teve a ideia de tirar os eixos do patins e botar debaixo da prancha. Estava sendo assinado o Tratado de Versalhes. Ele teve o auge em 1960, quando estava acontecendo a Guerra Fria, onde estava tendo a corrida espacial. Justamente em 1961, quando tiveram a ideia de diminuir as pranchas e fazer a criação do tail, que é a parte de trás do skate, os Estados Unidos estavam lançando seu primeiro satélite. Logo depois a União Soviética vai lançar Yuri Gagarin, que foi o primeiro cosmonauta. Ou seja, muita coisa que você sabe do skate está relacionada com o seu dia a dia, com as coisas que você estuda na aula. Ou seja, então quando você lê sobre Guerra Fria, você vai lembrar assim, ah caramba, nessa época aqui também surgiu o skate. Lembre-se disso para sua aula não ficar chata. O skate surgiu em 1918. Nessa mesma época estava sendo assinado o Tratado de Versalhes na Alemanha, onde a Alemanha aceitava os acordos impostos, principalmente ela estava aceitando sua humilhação, falando que ela era responsável por causar a Primeira Guerra Mundial, não poderia ter mais um exército, seu exército na verdade ia ser reduzido para 100 mil soldados, e ela teria que pagar uma indenização para cada país envolvido na guerra. O skate em si ele teve seu maior auge, um início verdadeiro em 1960, quando existiu uma estagnação marítima, onde o mar não era propício para os surfistas, então eles migraram do mar para o asfalto. Muitos surfistas na época pegaram patins, desmontaram e colocaram embaixo das suas pranchas as rodinhas dos patins. Imagina você estar na rua, encontrar com um surfista em cima de uma prancha de quase 2,20 metros em pleno bronze. Ficava uma coisa complicada, então eles reduziram o tamanho do skate. Isso sim começou a ter uma nova visão do que seria o próximo passo do skate. Esses skatistas eles também levaram a cultura do surf para o skate, porque nessa época tudo ainda estava muito interligado, tudo ainda estava meio novo. Então quando você vê um skatista andando de shortinho, de blusa floral, não se preocupa. Isso faz parte também da cultura, só que hoje é mais diferente, né? Pode ter certeza. Outra coisa importante que aconteceu foi em 1970, quando aconteceu a outra revolução do skate. Foram as rodinhas de uretano, criada pelo químico e surfista Frank Nashworth, é um nome bem esquisito. Ele teve a ideia de criar uma liga mais resistente, com maior durabilidade e com resistência ao atrito. Então ele pegou, fez uma fórmula e criou a rodinha de uretano. Essas que nós usamos hoje é a de polioletano, tá ok? Que é mais resistente, tem maior durabilidade. E não isenta de cair, tá? Pode se preocupar. E a cultura, mais uma vez, estava sendo entrelaçada de novo com o surf. Só que nesse momento, os adolescentes, as pessoas que viam o skate como uma nova forma de lazer, de prazer, queriam uma nova identidade. Então começou a tirar um pouco do skate, do surf, e começou a introduzir a tendência do punk rock. Outra coisa muito, presta atenção, muito importante, aconteceu na década de 1980, quando o nosso querido Rodney Mullen, a lenda, o cara que está vivo até hoje, ele vai trazer o que? A nova visão para o skate. O skate vai ter aquela forma mais de tubarão, com o tail levantado, sem o nose na verdade, com as rodinhas mais leves. Nessa época, o skate ele pesava apenas 2,7 kg, apenas, né? Na década de 70 também aconteceu uma coisa muito engraçada. Por a população americana
está querendo andar muito de skate, está muito interessada, começou a montar skate park, só que os skate parks eram pagos. E dentro desses skate park existiam muitos acidentes, fazendo com que os seguros pagos falissem muitas das empresas e muitos atletas profissionais daquela época de 1970 perdessem o emprego. E o que fez? A tendência do skate caiu mais ainda. Houve um declínio porque, graças a esses acidentes, a população estadunidense começou a ficar com medo desse novo esporte. Lembrando, falei da época de 1950, 1960 e 1970 e 1980. O que estava acontecendo no mundo dessa época? A Guerra Fria. Capitalismo versus socialismo. Estados Unidos versus a União Soviética, beleza? O skate surgiu aonde? Isso mesmo, nos Estados Unidos. Não vai pensando que é na União Soviética, não. Ele vai se popularizar primeiro aonde? Nos países socialistas ou nos países capitalistas? Capitalistas. E aí, viu aí? Logo depois você vai ver que coisa, vamos colocar assim, romântica que vai acontecer com a história do skate no mundo. Outra coisa também que aconteceu, a década de 1990 foi muito importante para o skate. Por quê? Por quê? Por quê? Olha só, o skate, antes de 1995, ele era muito marginalizado. Quantas vezes você andando de skate na rua, o pessoal te olhou assim, vai vagabundo. Quantas vezes você não levou barco da polícia? Eu já levei alguns, por estar de skate. Em 1995, surgiu o X Game. Foi criado pela ESPN justamente para levar essa nova cultura, essa nova ideia desse esporte, que estava ganhando cada vez mais espaço. A ESPN então fez um grande evento e onde o principal esporte era o skate. Teve bike, teve patins inline, teve surf também, o primeiro. Mas o que acontece? Você mostrar para o mundo a ideia de um esporte onde todo mundo usava calça larga, onde todo mundo tinha um tênis parecendo aquele pão sovado extremamente grande, onde os caras eram mal encarados, onde tinha tatuagem, era para deixar para trás. E agora tinha essa nova visão. A ESPN então ela fez, foi a galinha dos ovos de ouro, o skate foi a galinha dos ovos de ouro para a ESPN. Por quê? A partir desse momento, o mundo começou a ver, o mundo começou a se interessar mais ainda por esse esporte. Tanto que como você é skatista, eu e ele também, a gente já tem a cultura da independência, porque a gente não tinha skate park, nós não tínhamos corrimão, nós não tínhamos absolutamente nada. Quer andar de skate? Você achava um quadrado e fazia seus equipamentos. Isso, fi, não é de agora não. É de antes de 1900 e, sei lá, 1900 e bolinha, vamos colocar assim, porque o skate, por ele ser marginalizado, você não ia ter apoio do governo para ter uma pista como essa. E olha que essa pista demorou a ser construída, hein? Outra coisa interessante que aconteceu, no ano de 2000, aconteceu o grande reality show do skate. Foi criado pelo Danny Way, a Mega Rampa. Então ele transmitiu em pay-per-view, para quem quisesse comprar, teve para assinatura, ou seja, o capital também estava por trás do skate. Ele acabou ganhando muito dinheiro e ele acabou popularizando mais ainda o skate. O que o cara resolve fazer? Pular. Ah, Muralha da China. Véi, tu não tem nada o que fazer. Ah, não tô fazendo nada, eu vou pular a Muralha da China com meu skate. Pô, velho, a gente morre pra pular o meio-fio, imagina o cara pular. Ou seja, foi um reality show extremamente importante para a cultura do skate. Porque ele mostrou como é trabalhoso você montar, você criar rampas, acessórios, você mexer com a segurança. Imagina, você sair dos Estados Unidos, pegar autorização para ir para a China, lá você conversar com um governo que é extremamente socialista, que é extremamente fechado, para você transmitir, mostrar um pouco da cultura daquele país. Isso não pode muito não, hein? Não, hoje talvez seria mais fácil, mas hoje, na época, cara, era muito mais fechado. 2000, país, hein? né, cara? 2000, hein, gente? Fechado. Extremamente fechado. Ou seja, ele vai mostrar como foi o processo de comunicar para o governo, pedir autorização para pular essa rampa, vai mostrar o maquinário, vai mostrar ele quebrando cabeça, como que ele vai fazer uma rampa. Ah, estudo de física, tá, gente? Estudo de matemática também tá ligado com skate, tá? Não é só fazer uma rampa. Pronto, faz aí, você calcula alguma coisa errada ou nem calcula, né? E acaba se esborrachando. Isso também acontece no documentário. O Danny Way, ele ficou hospitalizado 3 dias, tá ok? Mas depois mostra o glorioso salto de 95 km por hora, uma aterrissagem perfeita. Imagina, cara, imagina, 95 km por hora você pulando um monumento. Tanto é que o Danny Way é o único americano que tem seu nome gravado, com autorização do governo, é claro, na Grande Muralha da China. Agora vamos na parte da geografia. Sou eu!
Pois é, cara, o Átila Lamba falou, sexy. eu vou tentar contextualizar, cara, a questão do próprio skate, né? Shapezão aqui com a questão Califórnia, né? Com megalópolis e outras coisas também, metrópole, megalópolis, coisas da geografia urbana. Cara, então falar do maple canadense, que a maioria dos shapes, aliás, é marfim, essa madeira marfim, e o maple canadense, né, marfim mais popular, e o maple canadense das grandes marcas. E beleza, o maple canadense é uma madeira, né, canadense obviamente, cara, e são 7 folhas que você tem de uma madeira que ela é menos porosa que as outras madeiras, né, e por isso você tem mais aderência, cara, na hora de colar 7 folhas dessa madeira para formar o shape. E beleza, e naturalmente vai ser mais leve que o marfim, já que a quantidade de cola vai ser menor, né? Mais resistente também. Durabilidade melhor. Tá, você vai falar, legal, bacana e tal, mas e daí? O que vai ser útil pra mim isso aí? E aí você pensa o seguinte, que se você parar pra olhar a bandeira do Canadá, você vai ver que tem uma folhinha de maple canadense, né? Dessa árvore. E aí você começa a entender que essa árvore tem uma importância muito grande para os canadenses, cara. Orgulho, né? Orgulho nacional, né? Ela tá estampada nos uniformes das forças expedicionárias canadenses da Primeira Guerra. Que o Átila falou, essa ideia do skate aí, né? Já foi o berço, né? Os primórdios ali. Que mais? Em moedas, na gastronomia, cara, refrigerante, xarope. Uma porrada de coisa você vai ter isso na gastronomia canadense. Até nos carros, né, que tem aquele cheirinho, que tem o símbolo da folha canadense. Não sabia, você não sabia não. Tem também, tem um cheirinho lá que eles pegam a folha canadense, aí põem em eucalipto, aí deixa no carro. Foi interessante, mais um aí que eu não sabia. E sem falar, meu querido, que você sabendo disso já é um motivo para quando você for ao skate shop, comprar alguma peça, viu aquela mina que você fala, caraca, papo vai, papo vem, você já sabia que esse shape aqui é de maple canadense, fosse expedicionária, quer casar comigo. E aí a coisa acontece, sacou? Tem que ter cabeça esposa, também pra dar parceiro, skate, tem que pensar, irmão. E aí já é uma coisa legal. E também, cara, eu falei da gastronomia, eu esqueci de falar do maple syrup, que é o xarope, que a gente vê muito nos filmes americanos. O waffles, né? Os americanos comem com waffle e tal. Que também nos Estados Unidos é muito popular e... Mais doce que mel. Mais doce que mel? Nossa. Nunca comi não, já comeu? Eu não. E tu vai ver, cara, e filme canadense também, que eu nunca vi um filme canadense, eu não lembro de nenhum famoso canadense. Só o South Park desenho e tal, Só o South mas Park. eu não lembro disso não. Lembra lá quando qual é o nome do gordinho lá? Esse desenho é muito malvado, eu não assisto esse desenho não. Ele vive mais dos canadenses lá. Tem o Terrence and Philip, que é os caras que só vivem peidando lá, que é o símbolo do Canadá, eles dois, velho. Ah, é? Sacanagem, né? Olha lá. Beleza, tá, voltando. E aí, legal, entendido isso, cara, a gente sai do skate e vai pra terra do skate, falar um pouco sobre ela. Califórnia, cidade-zona, hipercidade, cara, que é um berço industrial, é uma porrada econômica, é um dos carros-chefes dos motores da economia norte-americana, né? E estrutura, o que consequentemente atrai uma população maior. E por que eu tô falando isso? Porque é uma cidade, né, um estado na verdade, com essas características, ele é um estado que ele comporta cidades que comporta, né, cidades que terão metrópoles e posteriormente uma megalópole, né? Mas antes de eu entrar nessa de metrópole e megalópole, eu vou explicar, né, o conceito de cada uma, cara. Metrópole, se a gente pegar a palavra original do grego, né, metrópolis, seria aquele polo de atração, né, a cidade principal, onde você tem áreas adjacentes, né, que você atrai. Por que você atrai? Porque você tem as melhores oportunidades ali naquela cidade, sejam elas principalmente econômicas, mas políticas também, e naturalmente você vai atrair e essas cidades adjacentes vão ficar ali e tendo aquela questão do... Professor André, posso fazer? Então posso falar assim, Brasília é a metrópole e ao redor... As satélites nós somos adjacentes, exatamente. Viu aí? Você mora numa metrópole ou numa cidade adjacente? Aqui Recantão seria adjacente, né? Tem Brasília, então vai ser a nossa metrópole, né? Bem pequenininha, mas seria. Verdade, mas a gente vai entender isso agora, porque entra em outra questão, que é tem uma hierarquização entre as metrópoles. A gente tem a metrópole global, metrópole nacional e metrópole regional. Nossa. E aí metrópole global seria, por exemplo, Nova York e Tóquio, São Paulo também. E por que isso que acontece? Porque quando a influência econômica, política, tecnológica e informacional dessa cidade foi tão grande que ela rompeu, cara, o território. As outras nações, elas necessitam fazer relações com você, contigo. Justamente com aquela cidade. Então, fala que o berço
o berço econômico do Brasil é São Paulo. São Paulo, Rio, mas São Paulo principalmente. E aí elas serão metrópole global. Só que dentro dessas metrópoles tem outra hierarquização, porque Nova York é muito mais potente que São Paulo, né, velho? Né? Muito maior. Então, embora ambas sejam metrópole global, Nova York e Tóquio mais importante São Paulo, mas não deixam de ser. E aí você já pula para a metrópole nacional, que é o caso de Brasília, que é aquela que não tem uma visibilidade, mas ela tem sua importância política, como é que se diz, arquitetônica, né? Justamente pelo Niemeyer. E tanto é que nessa, não acho que foi na primeira ou na segunda etapa do Street League, o Luan de Oliveira, que desenhou a pista, ele falou que tirou os traços daqui de Brasília. Como ele vem muito aqui, ele falou, a arquitetura de Brasília é única, é a Califórnia do Brasil. Então muitos traços daquela pista foi tirado daqui de Brasília. Não sabia, legal. Mais uma, cara. E é justamente isso, ela não é o Wall of the Borogodó, né? Mas ela tem sua importância, igual o Ashley expôs bacana aí. E beleza. E ela é uma metrópole regional. E aí, aliás, nacional. E agora a gente entra na regional, que são exemplos ótimos, Belém e Goiânia, que são metrópoles, elas seguem esse critério que a gente falou da origem da palavra, de pegar as áreas adjacentes, mas por motivos diversos, que ela talvez não atenda esses critérios que a gente falou anteriormente, ela não consegue, cara, expandir a um novo nível, né? Então ela fica restrita a algo regional, né? Inclusive BH, ela acredito muito que ela vá além disso, porque é onde a Vale tem uma extração, né, cara? E isso tem uma visibilidade grande, já que a Vale é empresa de um porte enorme, cara. Bacana? Então, metrópole global, nacional e regional. E aí, quando você tem essas áreas adjacentes, voltando à ideia da metrópole, né, você começa a interligar tudo. E aí você entra em um novo processo da geografia chamado conurbação. O que seria isso, professor? É quando a gente tem uma integração de áreas tão grande que você não consegue identificar. Você está dirigindo numa cidade, você já está em outra e você nem se deu conta que você está em outra cidade. Que é o que acontece com Brasília também, porque se a pessoa que não conhece, algum turista vem aqui para Brasília, você está em Ceilândia, aí você passa o corpo de bombeiro ali da Ceilândia, sabe? Já é Taguatinga, você não vê diferença nenhuma, né? Justamente. Você vê aqui Santa Maria, Recanto, por ser tudo plano aqui, então você não tem muita diferença. Exatamente. Seria isso? Seria a conurbação. Tu é o cara, você tem essa integração. Conurbação, essa é a palavra. E aí a gente entra em outro, galera. Megalópole. O que seria megalópole? A conurbação entre metrópoles. A coisa já tomou outra proporção, né? Ó, cuidado com esses conceitos aí, anota direitinho, hein? Cara. A conurbação entre metrópoles. E aí, velho, você pensa o seguinte, que a conurbação você já liga muito a ideia que a gente falou agora, essa integração, mas em se tratando de megalópole, você não se restringe apenas a essa conurbação física, é uma conurbação de relação, que a gente vai entender já já, as megalópoles que a gente tem nos Estados Unidos, Tóquio, e elas não precisam especificamente desse espaço físico interligado, elas têm sim interligação, mas tem um vão muito grande, um gap muito grande entre uma cidade e outra. Por falar em gap, pista de skate é o lugar mais propício para ter gap, mas não vem ao caso. É outro gap. É outro gap. Você tem uma lacuna, né? E ocorre muito em megalópole. E aí, já que a gente falou isso, vamos chegar e falar das megalópoles, né? A gente fala primeiro do Japão, né? Que a maior em contingente populacional, que é Tokaido, né? Que a gente vai de Tóquio até Osaka, engloba 7 metrópoles japonesas, vai de Tóquio a Osaka, é gigante, cara, é enorme. E o maior contingente populacional, 80 milhões de pessoas nessa megalópole, entendeu? 80 milhões de pessoas, na megalópole, né? Somando tudo. Seria metade da população do Brasil, que o Brasil está com 22 milhões. Não, 200 milhões. 200 milhões, perdão. Seria quase a metade da população do Brasil em 7 cidades. Verdade. E cara, e a gente tem que lembrar também, esqueci de falar que esse termo megalópole é de 1960 com um geógrafo chamado Jean Gottman, né, que ele publica um livro onde ele começa a observar a questão do desenvolvimento das megalópoles norte-americanas, né, e ele publica esse termo, se popularizou, bacana. Enfim, e aí Tokaido é a primeira, 7 metrópoles, na verdade, japonesas, e a gente vai para os Estados Unidos. Estados Unidos, camarada, tem 3 megalópoles, Estados Unidos é uma porrada, que é Shipits, Boswash e Sansan. Que é isso? São acrônimos, né? Dessas principais cidades, da primeira cidade e da última que compõem essa megalópole. Shipits, você pega ali de Pittsburgh, que é a última, né? E Shipits e Cleveland e Pittsburgh. Eu esqueci, fiquei enrolando um pouquinho. Quase dois extremos. Quase 2 extremos. E fica ali
na região norte dos Estados Unidos, na região dos Grandes Lagos. Já a megalópole de Boswash, você vai de Boston a Washington, também igual você falou, gigante, pega ali a costa leste, banhada pelo Oceano Atlântico, certo? E a última que você tem é San San, que é justamente da nossa terrinha do skate, Califórnia. Aí, ó. Yes, que é de San Diego a San Francisco. Viu como tudo é ligado com o skate? Cara, tudo ligado, muito louco, né? Tudo ligado, San Diego a São Francisco, que São Francisco é a terra da Golden Gate Bridge, aquela pontezona lá que você vê. Acho que tinha naquela série 3 é demais. É destruída em tudo que é filme. O Magneto levantou ela. Ela Essa mesmo, o Magneto arregaçou a bichinha. Homem-Aranha tem também, não tem ou não? Não, tem não, não. né? É Outra, só né? em Nova York. É olha, ó, verdade. não lê HQ, ó, não sabe de nada verdade. não. Homem-Aranha é na Ilha de Manhattan. Exatamente. Verdade. Tá, beleza. Cara, e aí, o que a gente falou? Ah, tá, e de novo a gente volta pra Califórnia, né? E aliás, fecha, falando da Califórnia, mas ainda não fechou. Fecha esse assunto de megalópole, que é a Califórnia, e eu tava até conversando com o Atila antes da aula, velho, que aconteceu? Califórnia ultrapassou o PIB do Brasil. Um estado. E um estado superar um país igual o nosso continental é uma coisa cruel, doída, mas aconteceu, senhores. Enfim, leiam os dados, leiam as revistas aí que vai estar falando, né? Exame saiu isso aí, exame, veja, todas têm isso aí. Beleza. E aí, cara, falado isso, a gente entra em outra coisa fortíssima da Califórnia, Vale do Silício, né? Vale do Silício, o que seria isso, professor? Cara, o Vale do Silício ele vai estar relacionado à sua vida praticamente toda, se você tem alguma relação com tecnologia informática, né? Tudo hoje é tecnologia. É, tudo é tecnologia, né, cara? Então, por mais que indiretamente você tem, né? Desde a hora que você vai cadastrar seu CPF, o computador que o governo está usando, né? Veja lá, é um berço dessas empresas, é um cluster de empresas de tecnologia lá. A gente vai ter Facebook, Google, Apple. Os softwares, os melhores softwares, os melhores hardwares são criados lá. Exatamente aí. Cara, justamente, Vale do Silício é o lugar. E ele vem, cara, ele se industrializou em 1990, só que ele vem em 1950, daquela questão justamente que o Atila falou, da Guerra Fria. Foi lá que foram criados componentes, envolvidos componentes, né, e peças, chips para espaçonaves, satélites e afins, cara. E por que Vale do Silício? Porque o silício é o elemento mais presente na Terra após o oxigênio, cara. Ele é o mais presente, né, o 14 aí na tabela periódica. E ele é um semicondutor. Sim, o silício, por sua variedade de propriedades, ele se liga facilmente a outros átomos, né? E aí você tem uma variação, você tem silicato, sílica. Você vai ter o silício na composição do vidro, até do cimento, Portland, né? Muito usado na construção civil, enfim. E aí, você pergunta, cara, mas e daí? O que isso tem a ver com tecnologia? Você tá falando Vale do Silício, é um cluster de tecnologia, e aí? E aí que o silício, ele é o principal componente nas peças, né? No hardware do seu computador, ele vai estar, é o mais presente ali, certo? Ele é muito precioso. Ele é muito precioso e utilizadíssimo, cara, entendeu? E aí, por isso, o Vale do Silício, já que é um vale que engloba essas empresas que têm essa característica. E aí, o Vale do Silício californiano é o maior do mundo, né? Caramba. E se ele é o maior do mundo, consequentemente existem outros. Eu vou falar dos outros dois, que é o brasileiro que a gente tem e o da Califórnia, o de Israel. O brasileiro, cara, são 5 cidades que concorrem para ser quem vai ser o Vale do Silício brasileiro. O Vale do Silício nesse quesito informacional, né? Não de exportação de silício, mas nesse quesito criação de tecnologia. Criação de tecnologia. A gente vai ter em Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Então a gente tem o Nordeste, Sudeste e o Sul do Brasil, né? Que comportam essas empresas, esses polos de tecnologia. Vai ser aí. bem tendencioso pro Sudoeste. Pro Sudoeste? Não, pro Sudeste. Pro Sudeste? Pro Sudeste? São Paulo, Rio ali e Minas. São Paulo, Rio, Minas. Vai ser muito tendencioso. Sim, exatamente. Que isso, e que eu acho que foi legal ele falar isso aí, porque me fez lembrar que eu esqueci de falar uma coisa. Megalópole no Brasil, cara. A gente tem uma megalópole no Brasil? Cara, existem correntes de pensamento que dizem que sim e outras negam. Uns porque fala que ainda é uma coisa que está caminhando. Se isso é certo ou não, vai acontecer. Porque já que Rio e São Paulo, né? Eles são os polos, cara. A gente tem a maior população, o carro-chefe da economia brasileira estão nesses estados. Então, você pode ter certeza que a nossa megalópole, se ela vier, ela vai vir por aqueles estados. Então, voltando aqui, eu estava falando do Brasil, dessas regiões, né, do polo, que são essas 3, e essas 5 cidades que disputam entre si, e o de Tel Aviv, né, que é em Israel, é a parte litorânea ali de Israel, na cidade de Israel,
que também é outro carro-chefe da economia e é um Vale do Silício israelense, segue o mesmo princípio do norte-americano, mas em território israelense. E cara, é isso, Tel Aviv. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado e vamos dar um rolê, né, cara? E viu como que isso que a gente tá relacionado com tudo no seu dia a dia? Começou de 1918 até o presente momento. A gente passou, falou fatores históricos, o que estava acontecendo no mundo, a parte da cultura, falou a parte da geografia. Ou seja, esse pedacinho aqui de madeira com ferro levou ferro muito e o que? tempo. Qual é o nome disso aqui? Poliuretano. Poliuretano. Eita, nome bonito. Cara, demorou muito tempo, tem muita tecnologia por trás disso e também tem muita história, também tem muita geografia. Tem bastante, cara. Tudo tá muito interligado, né? Todas as ciências, tudo, até a química aí que eu não sei nada, mas você vê a questão do silício. É muito interessante. O poliuretano? Poliuretano também, cara, é tudo muito ligado. Isso é legal. E espero que vocês tenham gostado. Curtam a página, curtam o YouTube. Curtam tudo. É isso Compartilha, comenta se ficar com dúvida. Lembra, velho, minha ideia sempre foi tirar vocês da casinha e mostrar que a história é muito maior do que só aqueles livros, aquelas aulas chatas, aquilo tudo. História está em todos os locais, todos os ambientes e todas as pessoas. Até no seu dia a dia. A gente chegar ao que chegou hoje, tudo teve que se relacionar muito bem, né? E é uma pena que nem sempre a gente consiga aprender na escola que tem essa relação. A gente acha que tá tudo muito separado. E não tá, cara. Tá tudo muito ligado, velho. Não existe só, assim, não vou colocar assim, não existe só aquela verdade do livro. Aquela é uma das verdades que tem. Tem outras, tem várias. É só você aprender a olhar direitinho. Isso aí, galera. Fiquem com Jesus e até a próxima. Vote em mim. Hasta luego. Tchau, tchau.